Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje me mandaram outro recorte falando da problemática política do Brasil. Na verdade, o recorte que me mandaram é de um jovem, que eu achei muito virtuoso, onde ele comenta sobre a corrupção institucionalizada que está no Brasil, que o Brasil vive. Então, lamentavelmente, nós temos um povo que se vendeu à corrupção. Não só a liderança política, não só a mídia, não só o judiciário, o legislativo, mas, de maneira geral, a nação. Então, hoje no Brasil, nós temos uma corrupção sistematizada, do indivíduo da classe mais simples e mais baixa até o indivíduo mais rico e mais poderoso da nação. Todos eles, de alguma forma, estão assim vendidos ao sistema corrupto do Brasil. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então eu entendo que nós precisamos olhar para a nossa enfermidade, para a nossa doença, detectando-a. Nós, então, traçarmos projetos, mensagens, no nosso caso aqui como pregadores do Evangelho, pregarmos a verdade a respeito deste fato. A nação de Israel passou por isso em vários momentos da sua história. Por isso, a nação do norte, em 722, ela foi destruída pelos assírios, e depois a nação do sul, Judá, em 586, foi levado cativo o povo para a Babilônia. Então, vejam, nós temos na palavra de Deus exemplos do que traz a corrupção para uma nação, ou seja, a destruição. Uma coisa é você ter uma ou outra pessoa ou um ou outro grupo praticando a corrupção. Isso vai acontecer em todas as nações do mundo, em todo o tempo. Agora, quando uma nação se curva sistemicamente à corrupção, aí já é uma outra problemática. E a Bíblia deixa claro que tal povo pagará por isso. Antes de eu voltar aqui para a temática, eu quero aqui dar rapidamente os meus recados. Neste mês, nós sortearemos esta belíssima Bíblia do Pregador da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem vai participar do sorteio? Todos aqueles que fazem parte aqui do nosso ministério, que cooperam conosco lá na plataforma do Apoia-se. Também sortearemos 2 kits de livros apologéticos do CACP. Então colabore, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira e, por contrapartida, nós com alegria faremos aqui sorteios de materiais valorosos para o seu enlevo espiritual. Outra coisa, se você ainda não baixou o nosso app, baixe, é gratuito e vai te auxiliar no combate às seitas. E se gostar do nosso vídeo, curta, compartilhe e divulgue. Vamos soltar aqui o vídeo, 1 minuto só de vídeo aqui do menino. Parece que ele é desses grupos aí à direita. E ele trouxe aqui uma palavra que eu acho... Eu quero aproveitar do que ele falou, que é a parte espiritual. Porque ele está falando de uma questão política. Mas eu entendo que o problema é muito mais grave do que na esfera política. O problema do Brasil está na esfera espiritual. Vamos lá. Cara, eu acho que as urnas foram fraudadas mesmo. Eu acho que, na real, Lula foi eleito no primeiro turno. É polêmico dizer o óbvio, mas assim, chega a ser inocência pensar que as urnas precisaram ser fraudadas no Brasil pro Lula ganhar. Me surpreende ainda que tenha tanta gente pensando que o país onde a MC Pipoquinha é tratada como deusa, enquanto várias professoras que deram a vida pra proteger os seus alunos em atentados são esquecidas, não elegeu mesmo um condenado por corrupção em todas as instâncias. Cara, o país onde o bandido sai primeiro da audiência de custódia que é o policial, o país onde todo caminhão que tomba é saqueado, o país onde as pessoas não podem ver um erro numa promoção de uma empresa que já querem tirar proveito, o país onde o fulano vai na Zara só pra ficar procurando preço em euro pra levar roupa de graça, não tem a mínima chance de dar certo. Metade do Brasil realmente mereceu o Lula, bicho. Lula é o pai dos pobres mesmo, mas é aquele pai que chega bêbado em casa, bate na mulher, xinga os filhos, gasta todas as economias de casa pra comprar pinga e quando é preso ainda chama a esposa de louca. O Brasil é a eterna mulher de malandro, né? O Brasil é a eterna mulher de malandro. Triste. Agora, semana passada eu estava assistindo uma matéria
onde uma mulher grávida, ela tem um mal súbito no volante e o carro dela encapota. E nesse acidente, o carro quase se desmancha e ela perde a vida. Ela estava grávida. Enquanto alguns estavam tentando ajudá-la, ligando para o bombeiro, teve um cara que foi lá e roubou os para-choques do carro dela. Pegou, já que estava ali, né, solto com um acidente, ele arrancou os para-choques do carro, levou para o carro dele e fugiu e foi embora, sem ter a mínima consciência com a pessoa que estava dentro do veículo, que era uma mulher grávida que havia perdido a vida dela e da sua criança. Então, assim, ele vai falar aqui dos caminhões que são tombados nas estradas e os brasileiros saqueiam esses caminhões. É lamentável, mas é verdade isso. Deveriam proteger a carga para a polícia chegar e fazer o procedimento, chamar os bombeiros, etc. Mas não, as pessoas saqueiam as cargas. Outro dia eu estava assistindo uma matéria que a Light não consegue entrar em alguns bairros do Rio de Janeiro porque lá todo mundo rouba energia, então os moradores, supostamente de bem, juntamente com os traficantes e os milicianos, não deixam a companhia entrar. E obviamente que tem muito evangélico ali no meio, consumindo aquela energia roubada. Então, assim, isso é uma demonstração do nível degenerado que se encontra o Brasil. É factual isso. Então, o que ele está falando é verdade. O atual presidente, que é um descondenado, que esteve preso, que foi julgado em todas as instâncias e condenado em todas as instâncias, e diga-se de passagem, ele não foi descondenado. O que aconteceu foi que o advogado, que era do PT, né, da Dilma, mandou o processo para outra instância, e como tem que recomeçar, porque supostamente estava errado a instância, demorou 10 anos para o STF descobrir isso, então cancela-se, mas não porque cancela-se de verdade, mas porque vai prescrevendo devido ao tempo, porque já tem que começar do zero numa outra instância, então aí acaba caindo essa condenação, mas não que ele foi descondenado. Então, o atual governo, que eu nem gosto de falar o nome desse ser, ele simplesmente demonstra um problema espiritual que o brasileiro se encontra. Um homem desse não deveria ser eleito para nada, nem para síndico de condomínio, mas foi reeleito. E como ele disse, ingenuidade, estando no Brasil, onde uma funkeira, né, que tem uma vida degenerada, que faz apologia às drogas, é lembrada e adorada, enquanto outras mulheres que deram a vida para salvar crianças de maníacos que invadiram a escola são esquecidas, é óbvio que essa nação, ela não vai eleger alguém honesto. Eu nem estou falando do outro candidato aqui, para não me chamarem de bolsomínio, nem estou falando do outro candidato. O fato é que este que foi eleito não deveria nunca ser eleito. Talvez outro que, se alguém tem viés de esquerda, né, ser escolhido no lugar, mas este condenado. Agora, onde está o problema do Brasil? O problema do Brasil está na espiritualidade, está na falta de temor de Deus, e aqui eu quero focar nos evangélicos. Nós, evangélicos, precisamos acordar para o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Porque, afinal de contas, nós precisamos pregar o evangelho do arrependimento. Logo, para haver arrependimento, tem que se pregar contra o pecado. Agora, evangélico virou farra a ponto de você contratar um pregador evangélico para fazer um evento gospel com cantoras, pregadoras, profetas, num aniversário gay. É o que está acontecendo no Brasil. Isso é só um quadro. E ainda a menina, a xaropinha de Jesus lá, ela fala, ai gente, eu não sei o que eu fiz de errado, eu fui lá abençoar aquela criatura, recebeu 100 mil reais, foi lá na festa, não falou contra o pecado. Aliás, se tem uma coisa que profeta não recebe é dinheiro para profetizar contra o pecado. Isso é uma coisa muito clara. Alguém até colocou no Facebook muito apropriadamente.
quem recebe dinheiro para apresentar Jesus é Judas. Judas recebeu as 30 moedas e foi lá e mostrou onde Jesus estava. Esse é o tipo de gente que recebe dinheiro. Então nós estamos, assim, moralmente falando, no fundo do poço. O Brasil está politicamente e espiritualmente degenerado. E não é uma meia dúzia, e não é um grupo. Eu estou falando do Brasil inteiro, inclusive da igreja, que está no meio dessa nação. Todos estão envolvidos nessa corrupção endêmica. Então, gente, o negócio é muito sério, é muito problemático. O que esse menino falou é a mais nua e crua verdade. Estamos vivendo um momento espiritual terrível. E não pensem, senhoras e senhores, que isso não terá um preço. E eu não estou falando de questões políticas apenas. Eu estou falando de questões espirituais. Porque com Deus não se brinca. Se a nação do norte foi destruída pelos assírios em 722, se a nação do sul, em 589, foi levada cativa pelos babilônicos, não pense que Deus poupará o Brasil se não houver um arrependimento verdadeiro. Não pense que Deus vai deixar para lá o que está acontecendo aqui nessa nação. As pessoas vão na igreja para ouvir você é o melhor de Deus, para ouvir você é um espetáculo, para ouvir você vai ganhar, para ouvir você vai vencer, para ouvir você pode tudo. Quando que elas precisavam ouvir uma mensagem que esfregasse o pecado delas, uma mensagem que apertasse essas pessoas, uma mensagem que colocasse essas pessoas em um estado de contrição, sabe, uma mensagem de confronto, para que elas se arrependessem dos seus pecados e mudassem o seu comportamento. Então, nós precisamos olhar para o que está acontecendo e entrar pelo caminho da verdade e do evangelho, e pregarmos o arrependimento entre os pecadores, para que Deus tenha piedade dessa nação. Obrigado aí pela sua audiência, desculpa aqui meu desabafo, mas não está fácil ultimamente nessa nação. Que Deus tenha piedade do Brasil, em nome de Jesus. Amém.